de Jesus. Shalom, queridos, shalom, boa noite. Chegamos a mais um mês das nossas primícias. E como o João falou, que delícia esse mês, né? Que deu bem certinho. Hoje, dia 1º de abril. E é dia de primiciarmos, semana de primiciarmos, entregarmos ao Senhor o nosso melhor. Amados, eu também senti aqui enquanto o João orava que esse mês vai ser um mês diferente nas nossas vidas. Amém? Amém? Crie essa expectativa no Senhor e declare que um novo tempo se inicia nas nossas vidas. Esse é um mês onde, dentro do calendário judaico, vai se iniciar um novo ano, que é Nissan. Domingo nós vamos falar sobre o novo mês judaico, que é o mês de Nissan. Mas como o João falou, nós ainda estamos em Adar. Então você ainda precisa gritar. Você precisa gritar, as delícias são para mim. E você precisa compreender. O que o João falou é muito sério. Você precisa declarar e determinar, assim como a palavra de Deus nos diz, que toda arma forjada contra nós não irá prosperar. Todos os planos do inimigo de tentar te paralisar, te desanimar, de fazer você acreditar nas mentiras que ele vem contando na sua vida, estão sendo cancelados. Os decretos malditos estão sendo cancelados sobre a sua vida em nome de Jesus. E esse é o mês de estabelecermos novos e poderosos decretos sobre as nossas vidas. Amém, amados? Queridos, eu fiquei muito, com meu coração muito, como que eu vou usar a expressão para não confundir vocês? Que não foi um incômodo, mas foi um questionamento sobre qual era a direção para esse mês, né? O que Deus realmente queria que eu trouxesse para vocês, para ministrar o coração de vocês. E Deus me trouxe uma coisa muito forte, eu nem imaginava que nós iríamos cair nesse tema para nós refletirmos nesse mês de abril das nossas primícias, as primícias dos nossos negócios. E o tema eu até coloquei lá para vocês. O tema do nosso mês aqui das primícias é identidade, honra e sucesso. E talvez você vai se perguntar assim, o que que essas três coisas têm a ver? E até quarta-feira à noite vocês vão entender como elas estão totalmente conectadas. A sua identidade, a maneira como você honra as pessoas, as autoridades da sua vida, o quanto isso leva você ao sucesso. E se estamos em Adar, as delícias são para nós, nós precisamos também lembrar que ainda lutamos contra Leviatã. Então, ainda estamos lutando contra um espírito de orgulho, de obstinação, de teimosia e de rebeldia. Por isso que as coisas acabam se conectando muito. Então, à medida que nós buscamos em Deus respostas, nós precisamos cuidar sobre as nossas atitudes e comportamentos. Que às vezes não é que a resposta de Deus não está vindo, é que o nosso comportamento não está alinhado àquilo que Ele deseja para nós. Ok? E aí eu fui pesquisar um pouquinho dentro desse tema, né? Identidade, honra e sucesso, o respaldo bíblico, né? Aquilo que Deus fala sobre essa questão, porque a identidade, gente, ela é algo muito forte. E eu falo por mim que aquilo que de mais precioso nós temos e que o inimigo ele tá o tempo todo tentando roubar de nós é a nossa identidade. Porque se ele roubar de você a tua identidade, se ele roubar de você a certeza de quem você é em Deus, você perde o teu propósito. Nada mais vai fazer sentido para você. E como que isso se conecta aos nossos negócios? Aí eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim. E não tem resposta certa, não tem resposta errada, tá? É a tua percepção. Mas eu quero te perguntar, por que que vocês acham, por que que vocês acreditam, aqueles que inclusive já passaram por isso, pode colocar da própria experiência, por que que os negócios ou a carreira de alguém fracassa?
que acontece com essa pessoa ou com os negócios que um negócio fracassa ou uma carreira pode fracassar? O que vocês acreditam? Quero que vocês coloquem aqui. E pode ser baseado na própria experiência de vocês, tá? Dúvida, falta de visão ou estar fora da visão. Que mais, gente? Foco no dinheiro, má administração. A Célia colocou que não sei. A Simone, orgulho, quebra de aliança. Quero saber mais. Tem mais gente na sala? Coloca os dedinhos aí. Falta de posicionamento, falta de alinhamento com os nossos valores, estar desalinhado com valores e propósito da vida, primogenitura sem resgate, insegurança, foco errado. Ok, bacana. Eu posso dizer para vocês que talvez tudo que vocês colocaram aqui colabora para o fracasso de um sucesso, ok? Ó, a Célia colocou, eu tive loja, já era convertida e deu tudo errado. E é bem isso. Se fosse só a questão do alinhamento com Deus ou algo assim, então o crente não quebrava, né? E a gente tem visto muito, muito pelo contrário, a gente tem visto muita gente dentro do meio passando muita dificuldade. Quando fazemos o que desejamos e não o que o mercado deseja comprar, falta de demanda. A Ellen já foi mais técnica aqui. Eu vou resumir tudo isso que vocês falaram, gente, em três coisas. Três coisas que fazem os nossos negócios fracassarem e você vai ter que olhar para a tua vida e entender se isso está acontecendo com você, pode ser que você já tenha fracassado ou pode ser que você esteja rumando para o fracasso. E aí você vai falar, meu Deus, e daí? Aí olha que coisa boa, porque quando Deus mostra o problema, ele também traz a solução. Então até quarta-feira nós vamos olhar para tudo isso e restaurar aqueles pontos que precisam ser restaurados, ok? Então, três coisas que fazem com que um negócio ou a carreira de alguém fracasse, deixe de prosperar. Primeiro, falta de identidade. Quando eu não sei quem eu sou, alguém colocou aí dúvidas. Quando eu tenho dúvida sobre quem eu sou, isso pode fazer o seu negócio fracassar. Segundo ponto, orgulho. Porque o orgulho, gente, nos impede de reconhecer que erramos, onde erramos e de pedir ajuda. Quantas pessoas já quebraram porque não tiveram a coragem de pedir ajuda? Eu e o João somos mentores de negócios, gente. Quantas pessoas a gente já acompanhou que a gente fala assim, tá, vamos supor, o que que você faz? Eu sou marceneiro. Ok. Mas meu negócio não tá prosperando, não sei o que. O teu não tá, mas do vizinho tá. Então tem alguma coisa errada. Você já foi lá no seu vizinho, no seu concorrente? Já conversou com ele? Já procurou saber o que que ele tá fazendo, que faz o negócio dele tá certo? Não, cara, não vai me receber, eu sou concorrente dele. Mas isso é você que pensa. Esses tempos atrás, o João fez isso justamente com o marceneiro. Levou o cara para conhecer a fábrica do outro. E sabe o que aconteceu? O outro abriu a fábrica assim com o maior prazer do mundo. Não, ó, se você precisar ir, posso te ajudar, posso te auxiliar. Porque a escassez não está na mentalidade das pessoas. A concorrência não está na mentalidade das pessoas, está na sua cabeça. A escassez está no seu coração, a escassez está na sua cabeça. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo que dá treinamento também. Amanhã ele vai lá visitar o nosso grupo do BNI. E dentro do BNI você não pode ter duas cadeiras do mesmo segmento. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de treinamento, não pode ter outra empresa de treinamento lá. E ele já foi de BNI, ele já frequentou muitos BNIs. E ele me mandou uma mensagem. É um cara ético, correto? Flávio, eu quero saber como que eu posso me apresentar para que ao me apresentar não entre no seu negócio. E eu mandei mensagem para ele, falei, amigo, por favor, eu te conheço. A maioria do grupo te conhece.
Se apresenta do jeito que você quiser, porque embora a gente faça as mesmas coisas, o mundo é abundante. Ele só mandou um coração e falou assim: o que eu poderia esperar se não fosse isso de você? Porque, gente, o que é meu é meu. Só que o orgulho, muitas vezes, o quê? Me impede de reconhecer que o concorrente está fazendo um serviço melhor do que o meu. Aí a gente começa a colocar defeito no concorrente, achando que isso vai fazer com que as pessoas venham comprar do meu serviço, comprar do meu produto, comprar do meu negócio. E o terceiro ponto que faz com que os negócios fracassem: falta de honra. O Fabrício escreveu aqui: quebras de aliança. Amados, o mundo sabe a importância da honra. Só que, infelizmente, dentro da igreja, as pessoas têm pecado muito em relação à honra. E a honra, ela é um aspecto que faz com que realmente a gente deixe de alcançar o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Ao longo desses 3 dias, dessas 3 noites, nós vamos nos aprofundar nesse assunto. E você vai ter a oportunidade de orar para que, se em algum desses aspectos você está falhando, se você ainda não tem a sua identidade restaurada, se você ainda tem sido se deixado levar pelo orgulho, se você faltou com honra ou tem faltado com honra com alguma pessoa, vai ser o tempo de você se mover em uma nova dimensão e buscar a restauração de todas essas coisas na sua vida. Amém? Porque uma coisa eu quero afirmar para vocês, queridos. Deus colocou muito forte no meu coração, que a partir desse mês de abril é o tempo de muitas coisas serem destravadas. Eu tenho falado para o pessoal que nos acompanha na escola de princípios. Deus, amados, ele é um Deus de processos. E Deus gosta de gente persistente. Tem muita gente que está perdendo a bênção por desistir no meio do caminho. Então, eu sei, eu olho para os rostinhos aqui, eu sei que tem gente que está conosco aqui desde janeiro, que aceitou o desafio lá em janeiro. Tem gente que veio em janeiro e não veio mais. Tem gente que veio em janeiro e fevereiro e não veio mais. Tem gente que veio em janeiro, fevereiro e março e já não veio em abril. Por quê? Porque não entende que é dentro do processo da persistência, da perseverança, que Deus vai aprimorando o nosso caráter para que nós possamos receber a medida da bênção para essa estação. E esse é o tempo que Deus determinou para as nossas vidas. Uma nova medida de bênção sobre as nossas vidas. Amém? Hoje eu quero me atentar a essa primeira etapa, gente, a falta de identidade. E você precisa compreender o seguinte, que o mundo, ele coloca muito forte, lá na escola de princípios, inclusive a gente falou sobre isso há umas 2 semanas atrás. Uma das principais tentações, dentro das 3 tentações que Jesus viveu, a primeira tentação que ele viveu, que o diabo tocou, era acerca da identidade dele, porque ele fala assim: se tu és o filho de Deus, pensa bem, gente, Jesus tinha ficado 40 dias em jejum no deserto. Será que ele estava com fome? O que vocês acham? É óbvio que ele estava com fome. E a primeira tentação, o que o diabo age? Vai tocar na identidade de Jesus. E confronta ele dizendo que se tu és o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. E ele só pôde responder da forma como ele respondeu, porque ele justamente sabia quem ele era. Porque se fosse qualquer um de nós, Zé Oreia, ia falar assim: ah, é? Então tá bom, eu vou te provar. Ia dar uma ordem para a pedra se transformar em pão, não ia se transformar, ia pagar um King Kong na cara do diabo e o ministério tinha acabado por ali. Só que Jesus sabia quem ele era. E ele sabia algo fundamental,
que ele não precisava provar nada para ninguém, porque quem é, não precisa fazer. E esse é um dos pontos, queridos, aonde nós fomos atacados na nossa identidade. Nós acreditamos, e dentro da construção humanista que nós temos hoje, nós acreditamos que nós precisamos fazer para ter. E aquilo que nós temos, determinamos quem nós somos. Como que a gente determina se uma pessoa é rica hoje? Pela conta bancária. Não é? Então, a posse dela representa quem ela é. Só que no reino as coisas não funcionam dessa forma. E dentro desse processo, nós precisamos compreender que quando nós não temos identidade, nos falta paternidade. E sem paternidade, nós somos considerados como órfãos. Quem não tem pai é o quê? Quem não tem pai é órfão. Então, hoje eu quero mostrar para vocês 7 características da orfandade. E esse mês nós vamos movimentar a coisa um pouco mais. Você vai colocar uma pontuação aí. Em cada uma das características que eu vou apresentar para você, você vai colocar uma pontuação de 1 a 10, o quanto você se vê inserido nessa característica. Porque isso vai nos ajudar dentro desse processo para que de uma vez por todas você possa se libertar desse espírito na sua vida e que você possa realmente fluir dentro de um propósito que Deus tem para você. Amém? Primeira característica do órfão. Primeira característica do órfão. O órfão se relaciona com Deus como um escravo. O órfão, ele não se relaciona com Deus como um filho. Ele se relaciona com Deus como um escravo. E aí a gente tem o texto lá do filho pródigo. O que o filho pródigo faz primeiro, gente? Ele vai e pede a herança para o pai. Aí ele vai e consome toda a herança. Ok? Quando ele consome toda a herança, o que ele diz? Que ele está lá comendo a comida dos porcos. Lucas, quem quiser anotar aí, ó. Lucas 15, o 18 e o 19. Lucas 15, 18 a 19. Vai falar assim: Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser seu filho. Por isso, trate-me como um dos seus servos. Essa é a mentalidade do órfão. Ele acredita que quando ele comete um erro, ele comete uma falha, Deus não vai recebê-lo mais como filho. E aí ele vive um processo de favor. Ele acha que a partir daquele momento ele precisa fazer algo para receber o favor de Deus. Então ele está o tempo todo perguntando para Deus: Senhor, o que mais o Senhor quer de mim? Como mais eu posso te agradar? O que mais eu preciso fazer para que o Senhor interceda por mim? Ele não tem convicção, porque quando nós temos a identidade firmados, amados, isso não nos impede de viver as lutas. Isso não impede de nós vivermos os nossos desafios. É só vocês olharem para Jó. Em momento algum, Jó questionou a filiação dele para com Deus. Ele o tempo todo ele exaltava o nome de Deus e ele entendia que se ele estava passando por aquela prova, havia um propósito. Quando nós temos a nossa identidade forjada no altar do Senhor, mesmo diante da prova, ainda assim nós permanecemos, porque nós entendemos que Ele está no controle das nossas vidas e que mesmo diante da prova existe um propósito. Segundo ponto, na orfandade não há sentimento de pertencimento.
Então, quando você se sente órfão, quando te falta a identidade de filho, você não se sente pertencente a algo. Então, você não se sente pertencente ao reino. Você está o tempo todo buscando por aprovação. Salmo 27:10. Mesmo que o meu pai e minha mãe me abandonem. É um sentimento muito presente de abandono. Parece que você está abandonado. Quem aqui já se sentiu abandonado por Deus? Levanta a mão. É, gente, eu também. Não adianta falar que não. Salmo 27:10. Esse sentimento de abandonado por Deus, gente, é quando a nossa identidade não está bem firmada. Porque daí a gente começa a olhar e falar assim: nossa, acho que Deus ama mais o vizinho do que a mim, porque o vizinho está sendo abençoado, eu não estou. Então Deus se preocupa mais com ele do que comigo. Isso é identidade que precisa ser forjada. Terceiro ponto: o órfão depende da opinião dos outros. Falta de convicção sobre quem é. Quando Jesus chegava lá, diante dos mestres, dos fariseus, quem que ele falava que ele era? Quem que ele falava que ele era, gente? Como que ele respondia? Ele não falava eu sou Jesus, o Nazareno, filho de José e de Maria. Tenho uma missão de evangelizar o povo. Não. Ele chegava e falava o quê? Eu sou filho de Deus. Falta de convicção. Falta de convicção, Célia, sobre o chamado. Então, ele não estava. E aí nós precisamos cuidar, tá? Porque tem muita gente que confunde isso com orgulho. Aí tem medo de falar de fato quem é. Ai, não, porque se eu falar assim, as pessoas vão achar que eu sou orgulhosas. O que as pessoas vão achar é problema das pessoas. Aqui, de novo, é o problema da orfandade. Se você está preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre o que você está falando, te falta identidade. Outro problema sério é que o órfão ele vai usar dentro desse processo, por ele precisar. O órfão depende da opinião dos outros. Esse é o terceiro ponto. O órfão, ele usa da manipulação para conquistar outras pessoas ou a aprovação de outras pessoas. E aí ele vai na bajulação. Porque com isso ele acredita que vai vir o quê? O reconhecimento. Começa a se preocupar muito com a vida de outras pessoas e ocupar muito tempo querendo ser útil na vida de outras pessoas, quando na verdade é ele quem está precisando de ajuda. Estão se identificando aí, gente? Ou eu estou falando só com o pessoal lá que não está na sala? Tudo isso faz parte o quê? Da falta de identidade. Quarto ponto, esse aqui é desafiador. Presta atenção aí, galerinha. O órfão, ele não tem destino. O que isso quer dizer? São aquelas pessoas que têm dificuldades de começar ou terminar as coisas. Deixa tudo pelo meio do caminho. Começa um negócio e para. Começa outro negócio e para. Não tem consistência. Falta consistência. Esses dias eu fiquei tão feliz, eu falei pro João, falei, João, e o Amaro ele falava isso. O rastro que nós deixamos por onde nós passamos. Qual é o rastro que você está deixando por onde você passa? E esses dias eu fiquei muito feliz porque eu fui acessada por uma pessoa
ele é um empresário, né? Ele tem uma empresa de consultoria empresarial, é um negócio que cresceu muito, está muito grande. E ele entrou em contato comigo e a fala dele foi: Flávia, eu conheço você desde 2017 e você é uma das poucas profissionais que continua falando a mesma coisa desde 2017. Continua tendo o mesmo posicionamento desde 2017. Ele falou: isso no nosso mercado é muito raro, que as pessoas oscilam demais. Elas não inspiram confiança. E isso está conectado com esse ponto aqui, queridos. O órfão não tem destino, dificuldade de começar ou terminar as coisas. E presta atenção, porque aqui é um ponto onde talvez o orgulho pegue mais forte. Sabe por quê? Porque quem dá destino, amados, é o Pai. Deus vira para Abraão e diz: sai da tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem mostrou a direção para Abraão não foi Abraão que concluiu, não foi a experiência de Abraão, não foi o conhecimento, não foi o discernimento. Quem deu direção para Abraão foi o próprio Deus. E é o Pai que dá destino. E se você não se sente filho de Deus, se você não se vê como um filho de Deus, quem está te dando destino? Quem é que está te dando destino? E aqui, amados, entra muito a questão que nós falamos, né, dentro da companhia de Daniel, que como líderes espirituais, a gente fala muito isso para os nossos discípulos. Nós somos pais de filhos adultos. A gente não tem como se meter na tua vida. A gente pode te ajudar se você pedir ajuda. Mas se você não pedir ajuda, a gente não vai se meter. A gente não vai intervir nas suas decisões. Aí tem gente que fala assim: nossa, mas eu tenho que falar tudo para o líder espiritual? Não, você não precisa falar tudo para o líder espiritual. Claro que não. Mas eu e o João, nós aprendemos a bênção disso nas nossas vidas. E hoje, coisas que aparentemente parecem simples, o João não faz sem trocar uma ideia, ao menos com o nosso apóstolo. Porque sobre ele existe uma sabedoria, existe um direcionamento que está conectado à liderança, que a gente entendeu que isso é a bênção de Deus. Quando eu compartilho com o meu líder espiritual e eu me permito ouvir do meu líder espiritual a instrução que ele tem para as nossas vidas. Eu e o João já erramos muito por não fazermos isso. E isso é algo que a gente não abre mão mais. Porque custa muito caro. O retorno, amados, é muito alto, é muito caro. Então você precisa se perguntar: como que tá os teus processos? Como estão os seus inícios e os seus fins? Como está a sua consistência? A consistência de quem você é, a consistência dos seus negócios, a consistência da sua carreira. Quinto ponto, o órfão, ele é indisciplinado. E aqui, muitas vezes, ele acaba tendo dificuldade com as figuras, com as pessoas em posição de autoridade e também com as regras. Aqui nós temos o texto que está lá em 1 Samuel. Eu não vou ler todo ele, mas vocês marcam para vocês lerem depois, tá? Lá em 1 Samuel 15, ele começa no 10 e vai até o 29. Eu vou ler só o 10 e o 11 para vocês, que diz assim, ó. 1 Samuel 15, do 10 ao 29. O 10 diz assim: então o Senhor disse a Samuel:
Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusa a obedecer às minhas ordens. Esse é o texto, queridos, que Samuel, ele decide, né, diante de uma Samuel não, Saul, diante da guerra, ele decide colocar todo o exército dele em jejum. E essa é a passagem onde ele perde o reinado dele. Então vocês precisam compreender que a indisciplina faz com que muitas vezes a gente perca a bênção de Deus nas nossas vidas. Aí você vai falar assim, eu e o Jô, a gente fala muito isso, né? Que a gente olha algumas pessoas passando algumas lutas, vivendo alguns processos, e aí o João fala assim, ó, o anjo tá na frente da pessoa, com a bandeja na mão, pronto. É aquele momento assim que agora o anjo vai entregar a bênção. Aí a pessoa faz uma cara. Aí Deus fala assim: sobe para cá de novo, porque ainda tem mais um tempinho. Ainda não está no ponto. Sobe para cá de novo, porque ainda tem mais uma etapa. E é esse cuidado, amados, que nós precisamos ter. A indisciplina faz com que nós nos afastemos, ou melhor, com que as bênçãos de Deus se atrasem nas nossas vidas. Não é porque Deus não está te ouvindo, é porque você ainda não compreendeu o processo. Sexto ponto. O órfão, ele é inseguro. Então, dentro desse processo, o que que acontece? A pessoa, quando ela não tem a identidade dela muito bem estabelecida em Deus, quando ela não tem a identidade dela firmada, ela tem dificuldade de acreditar em si mesmo, de acreditar nas suas próprias escolhas, mas também tem dificuldade de acreditar nas pessoas. Então, as pessoas que estão ao lado dela, uma pessoa que não confia em outros. Então, ela se torna muito insegura nas ações. Ela pensa 10.000 vezes antes de fazer. E mesmo que Deus confirme, ela acaba não agindo, porque falta a convicção. E por último, o órfão, ele acaba se tornando uma pessoa pessimista. O foco dele acaba sendo todo no negativo, na escassez e na falta. Ele acaba focando no que está faltando, no negativo. É como se o olhar dele ficasse direcionado só para aquilo que acontece de ruim, ao invés de valorizar as coisas boas. Então, eu quero que você dê uma olhadinha aí nas suas anotações. Você não precisa colocar para mim hoje. Amanhã, gente, amanhã nós vamos ter um exercício para a gente se aprofundar nessa questão da identidade e da orfandade. Mas eu quero que só com essa primeira reflexão de hoje, você faça uma análise aí. Como que você está hoje? O 7, Marlise, é que o órfão se torna pessimista. Ele foca só no negativo, na escassez e naquilo que falta. Ele não consegue ver as coisas positivas da vida. Ok? E aí, queridos, eu quero orar com vocês. Porque entenda algo. Isso é tão desafiador quando a gente está vivendo esse processo, porque assim, ó, você é filho. E o que te faz ser filho? Você acreditar em Deus e receber Jesus como teu único e suficiente Salvador. Isso te faz filho. E eu creio que todos aqui já passaram por esse processo. Ou tem alguém aqui que ainda nunca recebeu Jesus como seu Salvador? Tem alguém aqui que nunca fez uma oração expressando isso mesmo? E que queira fazer? Creio que não, né? Creio que todos já passaram por esse processo. Então, olha só.
Você é filho. Só que o problema é que se alguém falar para você, mulheres, vamos lá, mulheres. Se os maridos, namorados, companheiros, sabe quando você tá na TPM, que você tá meio deprê, ou de mau humor, ou que você teve um dia péssimo? Se o teu marido, se o teu companheiro, às vezes até um amigo, chega para você e fala assim: Nossa, como você tá bonita hoje. Qual que normalmente é a tua reação quando você tá nesses dias? Você concorda? Você fala: Ai, obrigada, realmente, ai, eu sou linda mesmo. É assim que você faz? Não. Normalmente o que a gente faz? Ai, você tá doido. Nossa, eu tô me sentindo péssima. Meu Deus. Ai, porque eu tô gorda. Ai, porque eu tô inchada. Ai, porque eu tô muito magra. Ai, porque meu cabelo tá assim. Ai, porque minha pele tá assado. A gente se coloca um monte de defeitos. Então, dentro desse processo, não adianta eu virar para vocês aqui e falar, Sibeli, você é filha de Deus. Thaís, você é filha. Bruna, você é filha. Fabrício, você é filho. Márcio, você é filho. Cláudio, você é filho. Daniel, você é filho. Dani, você é filha. Mirela, você é filha. Sabe por quê? Porque mesmo eu afirmando isso para vocês, se você não tem essa convicção, você vai falar assim: ah, a Flávia tá falando isso, mas bobagem. E o que eu quero, queridos, convidar vocês nessa noite é para que vocês possam realmente clamar a Deus, para que Deus possa trazer a visão e a revelação de quem vocês são, de quem vocês são. Vocês lembram? O ano passado eu compartilhei isso com vocês, que diante de todas as lutas, as guerras, todas as batalhas que nós travamos, a profeta Tati, ela teve uma visão sobre a minha vida. E ela trouxe para mim, ela falou: Flávia, Deus colocou sobre você um espírito de combatividade. E queridos, eu entendi aquilo. Eu entendi que Deus me fez uma guerreira. E depois daquele processo eu compreendi que na minha vida as lutas elas são estabelecidas só para que eu possa ir para o próximo nível. Só que não adiantava a Tati ficar falando aquilo para mim. Eu precisei receber aquela visão na minha vida. E nesse mês, nos negócios, nesse mover, nesse tempo de primícias que nós estamos, Deus quer que você ative essa visão sobre si mesmo, de que você é um filho, você é uma filha amada de Deus. Que Deus tem um propósito específico na tua vida. Que o diabo, tudo que ele, a força maior que o diabo pode exercer sobre a sua vida é justamente de roubar a sua identidade. E o pior, quando você se vê órfão, você precisa entender o seguinte: órfão, queridos, não recebe herança. Órfão não acessa herança. E muitos aqui não estão sabendo acessar a herança, as promessas que Deus já liberou sobre as nossas vidas, porque não se vê como um filho. O filho tem direito à herança, o órfão não tem direito à herança. Então eu quero te convidar nesse momento. Eu sei que tem muita gente cansada, eu sei que tem muita gente com sono. E eu vou te convidar para você fechar os seus olhos, mas não é para você dormir. Se você tiver com muito sono, você vai ficar de olho aberto. Mas eu quero te convidar para que você possa refletir nessa canção que eu vou colocar agora para você. Porque eu quero que você compreenda que dentro desse processo, Deus, ele verdadeiramente quer ajudar você. Não é resgatar a sua identidade, mas é ativar a sua identidade, porque a identidade já está em você. Você já é filho, você já é filha. Mas você precisa que isso seja ativado em você.
para que você possa começar a se mover no reino como um filho e como uma filha de Deus. Amém? Então presta atenção nessa canção e faça dela a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Sabes quem eu sou, e mesmo assim me amas, mesmo sem merecer. Teu amor me alcançou, mergulhado estou em tua graça. Teu amor quebrou os grilhões. Teu amor me fez viver outra vez. Teu amor me fez ser livre. Teu amor me fez seu filho. E eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, e ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, e ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, não, não, eu tenho um pai. Eu não sou mais órfão, não, não, eu tenho um pai. Queridos, eu quero convidar vocês para você colocar a sua mão no seu coração. Deus trouxe de uma forma muito forte para mim e para o João, que esse é um mês muito especial nas nossas vidas, na sua vida. E por mais que eu fale ou que o João possa falar, essa convicção, ela precisa estar em você. Porque se essa convicção estiver em você, você vai mover de forma espiritual tudo ao seu redor. E os caminhos serão convergentes. Porque Deus, ele tem um propósito na sua vida. Queridos, vocês precisam sair daqui hoje tendo a convicção e a certeza de que Deus tem prazer em te abençoar. Prazer. Deus tem prazer em te satisfazer. As maravilhas dessa terra, a mesa farta, a abundância é para nós. A abundância de vida, de relacionamentos, de saúde. A abundância financeira, de recursos, de inteligência, de criatividade. Porque Ele quer te abençoar com toda sorte de bênçãos. Nós não estamos aqui só pelo dinheiro, para clamar a Deus pelos recursos financeiros, não, porque às vezes você precisa de uma estratégia no teu negócio. Às vezes você precisa de uma ideia. Às vezes você precisa de uma terra que tenha ouro, que você cave um buraco e que jorre petróleo. Ou às vezes você precisa de uma ideia, de um produto que você patenteie e aquilo se torne referência. Então vocês entendem como o propósito
ou como o processo pode ser muito simples para Deus. E na verdade é simples para Deus. Somos nós quem complicamos porque muitas vezes nós não acreditamos. E nesse mês eu sei que Deus quer liberar coisas novas, extraordinárias, mas também Deus quer trazer consistência para aqueles que precisam da consistência, persistência para aqueles que estão desfalecendo no meio do caminho. É o copo de água, é um pedaço de pão para aqueles que não estão conseguindo mais avançar. E entender que Deus está pronto para suprir todas as nossas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, financeiras. Você só precisa colocar isso diante de Deus e crer na manifestação do milagre sobre a tua vida. Então, com tua mão no coração, fecha os seus olhos agora, porque eu quero orar com vocês. Pai, a tua palavra diz que nós poderíamos te provar e que ao te provarmos, Senhor, veríamos que as bênçãos dos céus seriam derramadas sobre as nossas vidas sem medida. Deus, nós estamos iniciando um novo mês, Pai, de uma forma profética. Hoje é 1º de abril. E nós estamos aqui, Senhor, abrindo mão do nosso sono, do nosso descanso, fazendo sacrifícios físicos mesmo, porque nós cremos, ó Deus querido, que entregar o melhor daquilo que nós temos para Ti, como uma forma de Te agradecer, como uma forma de exaltar o Teu nome, porque nós estamos declarando para Ti, para o universo, para principados e potestades, que o Senhor é o que nós temos de mais importante. Então, nessa noite, Deus, eu quero te pedir, ó Pai, esses anjos que foram liberados desde o início, que eles possam tocar nos olhos físicos, mas especialmente nos olhos espirituais dos meus irmãos, para que eles possam compreender e ter essa identidade ativada, que eles possam nessa noite reconhecer, ó Deus, que são teus filhos, que somos teus filhos, que como filhos temos direito à herança e compreendemos que o processo da herança, Senhor, o Senhor libera sobre as nossas vidas conforme a nossa capacidade de administrar. Pai, olha para cada um de nós e se algum dos pontos, ó Pai, que eu trouxe aqui, que eu abordei falando sobre a orfandade, ainda está presente na vida dos meus irmãos, eu quero te pedir, ó Pai, remove isso nessa noite na autoridade do nome de Jesus, que toda maldição da orfandade seja quebrada na vida dos meus irmãos, Pai. Que toda palavra de fracasso, que toda palavra de escassez, que toda palavra de morte que foi lançada sobre a vida deles, sobre os projetos, sobre os sonhos, seja arrancada agora e levada para o abismo. E que o Senhor, Pai, possa visitá-los com autoridade, com poder, restaurando a verdadeira identidade de filho e de filha. Nós não somos órfãos. Nós temos um pai que nos ama. Declara isso nessa noite, queridos. Ele é tão bom, eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, e ele é tão bom. Nós temos um pai. Nós temos um pai que nos ama
um pai que é bom, um pai que sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Que nessa noite, queridos, eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Que vocês tenham uma noite extraordinária, uma noite onde vocês possam ter uma experiência, onde vocês possam ser visitados por anjos, em sonhos, que vocês possam ser servidos pelos anjos do Senhor nessa noite, e que aquilo que precisa ser restaurado na sua identidade, a operação do sobrenatural se faça presente em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Glórias a Deus. Alguém que precisa compartilhar? Precisa falar alguma coisa? Amém? Amém. Amém, Flávia. Shalom, boa noite. Tá chovendo aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Estamos sim. E o interessante é que essas bênçãos não ficam só em nós, né? Hoje, a ponto focal, que é da minha equipe, do meu trabalho de tarde, né? O gestor convidou ela, e a partir de amanhã ela já começa a assumir uma equipe. E ela me agradeceu muito. E aí eu falei para ela, usei essa oportunidade para falar de Deus, para falar das bênçãos de Deus. E eu disse a ela que tudo é para a honra e glória do Senhor. E que todas as bênçãos que eu recebo, eu não fico só para mim. Todas as pessoas que estão próximas a mim recebem também. E ela ficou muito feliz, porque assim, era algo que ela sempre quis, né? Se desenvolver na empresa, e eu coloquei ela como ponto focal, e ela foi vista, né? O trabalho dela foi visto, e o gestor reconheceu o trabalho dela. E hoje ela foi promovida. Então, é incrível a gente ver como os processos acontecem e não ficam só em nós. Amém. Amém, Sirlene. Você é bênção demais. E, gente, para quem não está sabendo aí da novidade, tá? Na peça, Sirlene está vindo para cá, ok? Sirlene está vindo para Campinas, estará com a gente na peça, porque ela será batizada. É, sim. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não perderia essa peça por nada, porque vai ser uma emoção essa peça, com certeza. Amados, que Deus abençoe muito cada um de vocês. Amanhã estamos juntos aqui às 10 horas da noite novamente. Convidem mais uma pessoa para vir junto com você receber essa bênção. Faça como a Sirlene, seja a bênção na vida de outra pessoa. A Sirlene só está aqui porque um dia alguém, né, Cláudio, fez esse mesmo mover, convidou ela para estar aqui. E porque o Cláudio um dia convidou a Sirlene para estar aqui, né, ele foi instrumento de Deus, a Sirlene está e está sendo bênção na vida de tantas pessoas. E é assim que nós vamos multiplicando as sementes no reino, quando a gente se permite ser instrumento. Então, que Deus abençoe muito vocês, que você seja um instrumento amanhã e traga mais uma pessoa para esse mover também. Deus abençoe, que vocês tenham uma noite extraordinária. Shalom, shalom.